Deixa eu fazer uma macarronada matutina aqui, um chá com torradas. 3 coisas me chamaram a atenção rapidamente nos jornais de hoje. Não que já não tivessem chamado ontem. Primeiro, a exoneração, a demissão, a pedidos ou não. Porque uma coisa é toda a demissão de autoridade, eles dizem que foi a pedidos. Então, o ministro, muito obrigado pelos seus relevantes serviços, acolhemos a contragosto seu pedido. O que tira do governante a possibilidade de aparecer em público tomando uma decisão de chefe de equipe, né? Eu demiti o ministro por tal coisa. Como o protocolo determina que eles saiam sempre pela porta da frente, independentemente do que tenham feito, fica essa dificuldade da gente entender qual foi a reação do presidente da República, do Palácio do Planalto, à ação deflagrada ontem pela Polícia Federal, mais uma vez dentro do Ministério do Trabalho, com uma determinação do Supremo de que o ministro em exercício no Ministério do Trabalho se afastasse do cargo devido às suspeitas envolvendo a ele, seus padrinhos, o partido ao qual está ligado, que é o PTB, e outros partidos que vem dominando o Ministério do Trabalho há muitos anos, fazendo dele um quintal para uma grande quantidade de maracutaias, especialmente no caso em tela agora, a venda de registros sindicais. O Brasil, como dissemos ontem aqui, tem 18 mil sindicatos. 18 mil sindicatos. Você vai na França, tem 100 e tantos, você vai na Argentina, tem 90 e tantos, você vai na Espanha, tem 100 e tantos, o Brasil tem 18 mil. É evidente que isso aí é fruto de uma baita de uma corrupção. É evidente que se as licenças são concedidas historicamente pelo Ministério do Trabalho, dentro do Ministério do Trabalho é que se deu a corrupção. É tão óbvio quanto a matemática é óbvia nos seus cálculos. 18 mil sindicatos só pode ser resultado de uma conta alimentada por corrupção. E ontem chegou a vez lá do ministro do Trabalho ser afastado numa decisão que eu não me lembro de ter visto antes o Supremo Tribunal Federal determinar o afastamento de ministro do cargo enquanto as investigações correm. E o Palácio do Planalto, que silenciou durante todo o dia em relação a esse fato, no fim do dia anunciou que o ministro tinha pedido demissão. Eu ficaria mais confortável se demitido tivesse sido pelo presidente da República, mas parece que o presidente Temer continua muito sensível às camadas tectônicas produzidas pelos partidos ou representadas pelos partidos dentro do Congresso Nacional e não mexe com os interesses desses partidos. Vejam, o PTB, a nota divulgada pelo PTB ontem foi a seguinte, que o partido está à disposição do presidente da República. Como se isso não fosse óbvio. O presidente da República é que provê o preenchimento dos cargos no Ministério de Ministros. É como se eu dissesse aqui para o Johnny Saad, diante de um erro ou de alguma coisa que eu cometesse, que colocasse a Band numa situação difícil ou que expusesse. Eu ia dizer, olha, Johnny, meu emprego está à sua disposição. Não, claro que está à disposição. Ele é o patrão, ele é o dono, vai estar à disposição de quem? Eu estou aqui trabalhando. Se um dia ele achar que eu tenho que ir embora, ele me dá um pé na bunda, eu vou embora. Se ele achar que não, eu vou ficando. O ministro é a mesma coisa. O partido resolveu entregar para o presidente da República aquilo que do presidente da República já é, por definição, por determinação constitucional. E aí tivemos a surpreendente constatação de que um ministro cujo nome ninguém sabia, houve dificuldades ontem nas redações para saber quem é o ministro do Trabalho. Tivemos mais uma constatação de que não só o Ministério do Trabalho tem servido de antro de corrupção a serviço dos partidos PTB, Solidariedade, PDT e por aí vai, como também ao percebermos que o ministro era alguém que não era de conhecimento de ninguém, rigorosamente de ninguém, e que ele também é inútil tanto quanto o próprio ministério. A questão que fica é, um ministério que tem que se prestado a isso, e exclusivamente a isso, e cuja existência sobreviveu sem ministro durante meses aí, naquele buraco de nomeia Cristiane Brasil, existe para quê? Serve para quê?
Por que não passa lá a chave na porta, redistribui os funcionários estáveis, pé na bunda dos não estáveis que vão procurar emprego, porque tudo é afilhado de político, fecha aquela porcaria, menos um ministério para a gente se preocupar, menos um reduto para rolar corrupção como tem acontecido ali. O Ministério do Trabalho, como tantos outros, é absolutamente inútil. Sua existência é absolutamente descartável. Outra informação está no estado de São Paulo, de que o governo cancelou 9 bilhões e 600 milhões de reais em benefícios irregulares concedidos pelo INSS. A coisa me chamou a atenção porque foi um pente fino realizado em processos que resultaram em benefícios na área do INSS e que foram 500 mil beneficiários submetidos a reexame para ver se os benefícios eram procedentes ou não, eram cabíveis ou não. 74% dos auxílios-doença revisados e 31% das aposentadorias por invalidez foram cancelados. Olha os índices. De cada 10 auxílios-doença revisados, mais de 7 foram cancelados, porque tinha fraude. E das aposentadorias por invalidez, de cada 10, mais de 3 foram canceladas porque tinham fraude. Vejam que aí, paralelamente ou simultaneamente, a necessidade de uma reforma da Previdência. Uma coisa é a reforma da Previdência, mexendo em direitos, em prazos de aposentadoria, em tetos salariais, ou seja, o que seja, em tetos de pensão, ou o que seja. Outra coisa é uma faxina da Previdência. É impressionante a quantidade de fraude dentro da Previdência brasileira, é brutal. Não estamos falando aqui de 500 mil reexames que fizeram de benefícios de aposentadoria, auxílio-doença e tal, aposentadoria por invalidez, de que de 500 mil tinha lá uns 3 mil, 4 mil, 5 mil que eram fraudulentos, não. 74% eram fraudulentos no caso dos auxílios-doença e 30% nos casos da invalidez. E, finalmente, na capa do Extra de hoje, uma notícia que fala por si. Crivella, o prefeito Pinóquio do Rio de Janeiro, Crivella promete a pastores cirurgia sem demora e até ponto de ônibus, diz o texto. Na última quarta-feira, durante uma reunião que não estava na agenda oficial do prefeito, realizada no Palácio da Cidade, sede do governo do Rio, Crivella prometeu a líderes religiosos privilégios vários, como facilidades para operações de catarata e varizes nos hospitais municipais, além de colocar quebra-molas perto dos templos. Entre aspas, disse o prefeito. Vamos aproveitar esse tempo que nós estamos na prefeitura para arrumar nossas igrejas. Vou me abster de fazer comentários. Fiquem com Deus. Vamos em frente.